Carlos Almeida, 42 anos, era o típico milionário paulistano que não se importava com as dificuldades dos outros. Dono de um império imobiliário, com apartamentos de luxo espalhados pela cidade e carros importados estacionados na garagem, ele vivia sua vida sem olhar para o sofrimento de quem estava abaixo dele. Para Carlos, pessoas como faxineiras, entregadores ou motoboys eram apenas figuras invisíveis que passavam despercebidas em seu mundo de brilho e ostentação. Naquele dia, ele estava sentado no escritório moderno, cercado de papéis e contratos que detalhavam sua última negociação milionária. O ar-condicionado gelado cortava o calor que fazia lá fora, e o cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente de maneira reconfortante. Seus olhos estavam fixos em uma pilha de documentos, mas sua mente estava distante. De repente, alguém bateu na porta. Ele olhou rapidamente e viu uma mulher de pele negra, com os cabelos presos em um coque desarrumado e vestindo roupas simples, entrando hesitante. Era Laura, uma mãe solteira que trabalhava como faxineira no prédio de Carlos. Ela estava com um pedaço de papel nas mãos, mas ele nem se importou de imediato. "Oi, senhor Carlos. Eu preciso de um favor", começou Laura, a voz trêmula. Carlos não levantou os olhos. "Pode falar, Laura. O que você quer?" A mulher estava nervosa, suas mãos suavam, e ela não sabia como pedir o que precisava sem ser rejeitada. Ela sabia que ele a desprezava, mas algo naquele momento a fez tomar coragem. "É que meu filho está muito doente e eu preciso de um empréstimo. Eu sei que o senhor pode me ajudar. Tenho o dinheiro para pagar. Só preciso de um pouco de tempo", ela disse, a voz embargada pela emoção. O olhar de Carlos, no entanto, não parecia ter compaixão. Ele olhou para ela como se fosse uma pessoa qualquer, uma mera servente. "Você sabe que isso não é o meu estilo, não é? Como eu poderia confiar em alguém como você?" Ele respondeu com desdém, sem levantar os olhos do que estava fazendo. "Você não sabe nem por onde anda, Laura. Melhor procurar outro lugar." Laura sentiu o peso das palavras dele como um soco no estômago. Ela tentava segurar as lágrimas, mas a dor era maior que qualquer esforço para ser forte. "Mas, senhor Carlos, por favor, eu estou só pedindo uma chance, um pouco de humanidade." Carlos então levantou o olhar e viu o pedaço de papel que ela carregava. Era um documento oficial, mas ele não deu muita atenção. Naquele momento, ele só pensou em mais uma petição de alguém que não teria chance alguma em seu mundo. "Olha, não tenho tempo para isso. Vá embora, Laura", ele disse, gesticulando com a mão, mandando-a sair. A mulher, com a voz fraca, murmurou um "obrigada", mesmo sem entender muito bem como aquilo poderia acontecer. Ela saiu pela porta, mas antes de ir embora, Laura olhou para trás uma última vez. Carlos nunca soubera, mas naquele momento algo em sua alma começou a se contorcer. Ele não percebeu, mas aquela cena começava a afetá-lo de forma irreversível. Contudo, ele não se importava. Sua vida era outra. Mas no caminho de volta, a mulher não conseguia parar de pensar no que ele havia dito. O filho estava no hospital e ela não sabia o que fazer. Ela pegou o papel que carregava nas mãos e o apertou contra o peito. De repente, ela parou. Algo inesperado a fez olhar para o céu, onde nuvens escuras se acumulavam rapidamente. Não sabia por quê, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era incontrolável. Uma força que nem ela entendia parecia querer moldar o futuro. Aquela noite, o telefone de Carlos tocou. Era seu assistente, um homem de confiança, que ligou apressado. "Carlos, você não vai acreditar no que aconteceu. A Laura, a mulher que você ignorou, a faxineira, ela tem um parente de alta posição. Eu descobri que ela é sobrinha de alguém muito influente, alguém que você conhece bem." Carlos não acreditou de imediato. Ele estava sentado na sua cadeira de couro, a luz suave de seu escritório iluminando suas mãos. De repente, sentiu um desconforto em sua barriga, como se algo estivesse prestes a acontecer. "O que você está dizendo?" ele perguntou com ceticismo. "Que Laura é alguém importante. Isso é impossível. Eu nunca vi ela em outro contexto." Mas o assistente insistiu. "Eu pesquisei. Ela carrega um documento que comprova o vínculo. Se você ajudá-la, pode mudar muita coisa para você. E se ela ficar sabendo que você a desprezou assim? Bem,
As consequências podem ser severas. Carlos então ficou em silêncio, processando a informação. A ideia de que alguém com tanto poder estava ali, diante de seus olhos, o fez começar a duvidar das próprias certezas. E o que ela precisa? Ele perguntou, já sentindo o peso de suas próprias palavras e o arrependimento batendo à porta. No fundo, Carlos sabia que, ao ignorar aquela mulher, ele havia cruzado uma linha perigosa. O assistente continuou. Ela está pedindo um empréstimo, mas com juros baixos e prazos longos. Ela disse que está desesperada porque o filho está em estado grave. A questão é, quem ela realmente é? Carlos se levantou e foi até a janela, encarando a vista panorâmica da cidade iluminada. O barulho do tráfego lá embaixo parecia distante, como se o mundo não tivesse pressa. Mas a sua mente estava acelerada, e algo lhe dizia que ele acabara de cometer um erro irreparável. Eu não posso voltar atrás. O que eu fiz foi muito grave. Ele murmurou para si mesmo, um sentimento de culpa começando a invadir seu peito. Ele nunca se sentira assim antes. Na manhã seguinte, ele decidiu ir até o hospital onde o filho de Laura estava internado. Ele sabia que não poderia voltar atrás, mas ainda assim queria tentar fazer as coisas direito. Quando entrou na sala, Laura estava lá, com o olhar cansado e abatido. Mas, ao vê-lo, ela ficou em silêncio. Não parecia surpresa. Você veio, disse ela, com uma expressão que misturava dúvida e esperança. Carlos respirou fundo. Eu sinto muito, Laura. Eu não sabia quem você realmente era. Laura não respondeu. Ela apenas olhou para ele e, pela primeira vez, o encarou com uma calma que ele não esperava. A sala estava silenciosa, exceto pelos bips dos aparelhos de monitoração. O cheiro de antisséptico preenchia o ar, e Carlos, ao ver o estado do menino, sentiu sua garganta apertar. O filho de Laura estava pálido, frágil, quase irreconhecível. Ele segurava uma boneca de pelúcia que parecia um pedaço de pano gasto. Naquele momento, Carlos percebeu a verdade. Ele não podia mais continuar ignorando a dor dos outros. Mas o que ninguém sabia ainda era o segredo que Laura carregava. Algo que mudaria para sempre a vida de todos. Carlos sentiu um aperto no peito ao olhar para o menino. O silêncio na sala parecia pesar cada vez mais, e Laura, com o semblante cansado, mantinha uma expressão distante. Ela não queria dizer nada, não queria fazer Carlos se sentir ainda mais culpado, mas seu coração estava pesado. Aquele encontro não poderia ser apenas sobre desculpas. Algo mais precisava acontecer, e ela sabia que a verdade finalmente seria revelada. Ela se levantou devagar e com a voz suave disse: Você não entende, não é? O que aconteceu aqui é muito maior do que você imagina. Carlos a olhou confuso. O que você quer dizer com isso? Laura então foi até a janela e ficou ali por alguns instantes, olhando para a cidade abaixo. Ela estava se preparando para algo que, ao mesmo tempo, lhe dava medo e esperança. Quando voltou-se para ele, parecia outra pessoa. Meu nome não é Laura Ferreira, disse ela com uma calma que assustou Carlos. Eu sou Laura de Almeida, a sobrinha de um dos maiores acionistas da sua empresa. E meu irmão, o pai do meu filho, é o diretor do hospital onde ele está internado. Carlos ficou paralisado. Como assim? Ele perguntou, a voz falhando. Ele olhou para ela, tentando entender o que estava acontecendo. Mas você é família? Sim, Carlos. Sou a sua parente. Ela respondeu com um sorriso amargo, que mais parecia uma máscara de dor do que qualquer outra coisa. Eu fui afastada dessa família quando era criança. Fui criada em um lar humilde, mas sabia que um dia a verdade viria à tona. E olha, talvez seja tarde demais, mas nunca foi o meu objetivo te prejudicar. Eu só queria que você soubesse que as coisas não são como você pensa. Carlos não sabia como reagir. Ele, que sempre achou que a vida se resumia ao que estava diante de seus olhos, nunca imaginou que algo tão grande poderia estar em suas mãos o tempo todo. Ele estava ali, de frente com a mulher que havia ignorado, com um segredo que desafiava tudo o que ele pensava que sabia sobre a vida. Eu nunca imaginei, disse Carlos, engolindo em seco. Sua mente estava uma bagunça, tentando compreender as implicações do que acabara de ouvir. Mas antes que ele pudesse continuar, Laura o interrompeu. Você se acha superior, não é?
porque tem dinheiro e poder. Mas na verdade, Carlos, você não sabe o que é lutar por uma vida. Você nunca soube o que é acordar todos os dias com medo do futuro, sem saber se vai ter o que comer ou se vai conseguir pagar a escola dos filhos. Aquelas palavras atingiram Carlos como um soco. Ele nunca havia pensado sobre a vida de Laura dessa forma. Sempre a via como alguém que estava ali para servi-lo, para fazer parte do cenário que ele criara. Mas agora, diante dele, estava uma mulher forte, que carregava um peso no coração, algo que ele não poderia mais ignorar. O clima na sala estava carregado, tenso, e Carlos sentiu o peso da culpa começar a afundá-lo. Ele não sabia o que fazer. O que havia feito era irreparável, mas havia algo mais, algo que ele não entendia, algo que estava além daquela revelação. Laura, com os olhos marejados, olhou para ele. Eu só queria que você entendesse, Carlos, que não somos apenas pessoas no caminho da sua vida. Somos humanos, com nossos próprios sentimentos, nossas dores. Carlos ficou em silêncio, sem saber como responder. Não havia palavras suficientes para pedir perdão. Foi então que a porta se abriu. Um médico entrou, interrompendo o momento. Desculpe, Sr. Almeida, mas o estado de saúde do garoto piorou. Precisamos de uma decisão urgente. Carlos não sabia o que fazer. Sentiu que a vida de Laura estava prestes a desmoronar, assim como a sua. Ele precisava tomar uma decisão, mas algo estava mudando dentro dele. A revelação de Laura mexeu com tudo o que ele acreditava. Ele tinha tudo o que o mundo valoriza, mas faltava algo. Faltava humanidade. Eu vou fazer o que for necessário para ajudar, mas não apenas por um empréstimo, disse ele com a voz firme, olhando para o médico. Quero saber o que realmente precisa ser feito para salvar esse garoto. Mas nem Laura, nem Carlos tinham ideia de como aquela decisão iria virar suas vidas de cabeça para baixo. Enquanto o médico falava, Carlos sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Ele não sabia o que realmente estava em jogo. Até aquele momento, ele pensava que sua vida era controlada por números, contratos e negócios lucrativos. Mas, ali, em frente a ele, estava uma realidade que ele nunca imaginou ser possível. Um garoto doente, uma mulher humilde, e um segredo de família que agora se desdobrava diante dele como uma teia intricada de erros, mentiras e desilusões. Senhor Almeida, precisamos de sua autorização para um procedimento mais avançado. O garoto não vai resistir se não fizermos isso agora, disse o médico, com um tom urgente. Carlos respirou fundo, o ar pesado da sala misturado com a tensão crescente. Ele olhou para Laura, que parecia exausta, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela não estava mais com raiva ou tristeza, mas com um tipo de aceitação dolorosa. Era como se ela soubesse que algo maior do que todos ali presentes estava em jogo. Algo que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Eu vou autorizar, disse Carlos com a voz tensa. Mas quero saber mais sobre o que está acontecendo com ele. Quero ser informado sobre cada passo. Laura olhou para ele surpresa. Ela não esperava essa atitude de um homem como ele. A princípio, ela pensou que ele apenas queria aliviar a própria culpa. Mas, ao olhar para os olhos dele, algo nela se aqueceu. Talvez, só talvez, Carlos estivesse tentando se redimir. Talvez estivesse tentando fazer as coisas de maneira certa, mesmo que o fizesse tarde demais. Obrigada, Carlos. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. E, embora suas palavras fossem simples, o peso de sua gratidão se refletia em cada gesto. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas por mais que estivesse ferida, ela também sabia que o que estava acontecendo ali não era apenas sobre ela. Era sobre todos nós, e como nossas escolhas afetam a vida dos outros, até mesmo quando não percebemos. Enquanto o médico se retirava para dar início ao procedimento, Carlos ficou de pé, olhando para o garoto no leito. O menino estava tão pequeno, tão frágil, com sua boneca de pelúcia apertada contra o peito. Ele respirava com dificuldade e Carlos sentiu a pressão em seu peito crescer. Ele nunca havia sentido isso antes, como se a vida de alguém estivesse realmente em suas mãos. A vida de Laura e a vida daquele menino estavam conectadas de uma forma que ele não conseguia compreender completamente, mas sabia que jamais poderia voltar atrás. Laura, ao seu lado, parecia perdida em seus próprios pensamentos.
Ela, que havia sido rejeitada pela própria família, agora estava diante de um homem que a ignorara, e ele tinha a chave para mudar o destino de seu filho. No entanto, a raiva que ela sentia já não era tão forte. Algo em seu coração começava a mudar, mesmo que lentamente. Não se tratava apenas de perdão, mas de encontrar algo dentro de si mesma que ainda pudesse acreditar. De repente, algo inesperado aconteceu. O médico entrou novamente, agora com um semblante sério. Senhor Almeida, precisamos de sua ajuda. A situação do garoto piorou. O tratamento precisa ser rápido, e o custo vai ser altíssimo. Eu preciso de um compromisso financeiro imediato. Carlos sentiu uma onda de tensão tomar conta de seu corpo. Ele sabia que estava em um momento crucial, onde cada decisão poderia mudar tudo. Olhou para Laura e viu nela um reflexo de sua própria vulnerabilidade. Ela não tinha como pagar por algo tão caro, e ele, que sempre teve o dinheiro ao seu alcance, sentia-se impotente. Quanto custa? Perguntou Carlos, já sabendo que a resposta poderia ser um golpe financeiro. Mas ele não se importava mais. O que estava em jogo era muito maior. 5 milhões, disse o médico, com um olhar sério. Se não pagar agora, o garoto não vai sobreviver. Carlos sentiu a gravidade das palavras do médico. 5 milhões era uma quantia que ele poderia pagar em um estalar de dedos. Mas não era o dinheiro que estava em jogo. Era a sua própria humanidade. Ele estava sendo desafiado a escolher entre seguir o caminho fácil e egoísta ou fazer algo que realmente pudesse impactar a vida de alguém. Ele olhou para Laura, que agora o observava com expectativa. Ela parecia temerosa, mas também esperançosa, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Carlos, naquele momento, sabia que estava diante da maior decisão de sua vida. Ele precisava ser mais do que o milionário frio que sempre foi. Precisava ser um ser humano. E talvez, se tomasse a decisão certa, ele poderia encontrar a redenção que tanto buscava. Faça o que for necessário, disse Carlos, com a voz mais firme do que jamais imaginara que seria capaz. Eu vou pagar, e vou pagar de minha própria conta. Laura olhou para ele, sem acreditar no que acabara de ouvir. O que aconteceu naquele instante foi algo que ela jamais poderia prever. O homem que havia a ignorado, que a tratara com desprezo, agora estava disposto a fazer o impossível para salvar seu filho. Ela sabia que a jornada deles estava apenas começando e que aquele gesto de Carlos mudaria a vida de todos para sempre. Mas o que Laura ainda não sabia era que, com esse ato de generosidade, o destino de Carlos estava prestes a ser revelado de uma maneira que ele jamais imaginara. Uma verdade oculta, um segredo familiar enterrado por anos, estava prestes a vir à tona. E essa revelação mudaria tudo para todos. O silêncio na sala parecia insuportável. Carlos, com a decisão tomada, sentou-se na cadeira ao lado da cama do garoto. A tensão ainda pairava no ar, mas algo mais profundo agora se formava entre ele e Laura. A partir daquele momento, algo havia mudado. O simples gesto de autorizar o tratamento e pagar os custos absurdos para salvar a vida do menino não era só sobre dinheiro. Era sobre responsabilidade, sobre humanidade, sobre o que realmente importava. O médico saiu apressado, e Laura ficou ali, sem palavras, olhando para o menino. O som suave dos monitores e o cheiro de antisséptico ainda estavam presentes, mas havia algo mais no ar. Um sentimento de esperança, embora o futuro fosse incerto. Laura então se aproximou de Carlos, com um olhar que misturava gratidão e algo mais profundo, talvez uma compreensão mútua. Você não sabe o que isso significa para mim, ela disse com a voz falha. Nem para meu filho. Carlos não sabia o que responder. As palavras, aquelas que ele sempre usava em momentos de poder e controle, agora pareciam vazias diante da complexidade do que estava acontecendo. Ele apenas olhou para ela, e nesse momento, viu uma mulher que, apesar de todas as adversidades, mantinha a força de um gigante, algo que ele, no fundo, sempre admirou, mas nunca teve a coragem de admitir. Eu não podia continuar assim, disse ele, ainda com a voz baixa, quase um suspiro. Te ignorei quando você mais precisava, e agora vejo que estava errado em tantas coisas. Não se trata de dinheiro, Laura. Eu finalmente entendi. Laura, com os olhos cheios de lágrimas, respirou fundo. Eu sei, e eu te agradeço por isso, mas você não entende.
Ainda não entende. Carlos a olhou confuso. O que você quer dizer? Eu sou sobrinha do seu avô, ela disse de repente. Seu avô, Carlos, o homem que construiu essa fortuna. Ele me tirou tudo, nos afastou. Eu sou filha de sua irmã, a mesma irmã que ele mandou embora de casa quando tinha apenas 10 anos. Ele me afastou da família, e desde então nossa linhagem foi cortada. Carlos engasgou, sentindo uma onda de choque invadir seu corpo. Ele sabia que seu avô, um homem poderoso e arrogante, não tinha o coração mais aberto, mas aquilo era demais para ele compreender de imediato. Como você tem certeza disso? Ele perguntou com a voz falhando. Eu tenho provas, documentos, registros. Mas você tem que acreditar em mim. Não é só o que você fez, Carlos. Não é sobre o que você me fez ou ao meu filho, mas o que ele fez a nós, o que a sua família fez à minha. Carlos ficou ali, paralisado. Ele nunca soubera dessa história. Nunca soubera da dor que sua família, que ele, causou a tantas pessoas. O império que seu avô construíra estava fundado não só no trabalho duro e na astúcia, mas também em um segredo tão sombrio quanto poderoso. Um segredo que estava agora se desvelando na frente dele. Eu não sabia, disse Carlos, os olhos lacrimejando. Ele se levantou e, de repente, sentiu o peso de toda a sua vida cair sobre ele. O império que ele herdara, a riqueza que construíra, tudo parecia irrelevante agora. O que ele mais queria era corrigir os erros do passado, mas não sabia por onde começar. Laura, com a força que só ela possuía, olhou diretamente para ele. Agora você sabe, Carlos. E agora a pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? Carlos respirou fundo. Ele não sabia. Não sabia por onde começar, mas sentia que, no fundo, ele havia encontrado seu caminho. O caminho da redenção. Algo em seu peito se aquecia à medida que entendia que a verdadeira riqueza não estava nas ações que realizava no mundo dos negócios, mas nas escolhas que fazia para corrigir o passado e ajudar aqueles que foram prejudicados. Talvez fosse isso que ele precisava aprender. O que eu posso fazer por você e por seu filho? Ele perguntou finalmente com a voz mais firme. Eu sei que não há dinheiro no mundo que pague o que fiz a você, mas eu quero fazer o certo agora. Laura o observou por um momento, estudando sua expressão, como se estivesse avaliando se ele realmente estava dizendo aquilo de coração. Finalmente, ela respirou fundo, a tensão no ar começando a se dissipar. Você pode nos ajudar de uma maneira que talvez ninguém jamais tenha feito, ela disse. Você pode reverter o que foi feito. Pode tentar dar uma chance ao futuro do meu filho. E mais importante, você pode ajudar a libertar minha família da prisão em que a sua deixou. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele sabia que, ao fazer isso, não estava apenas pedindo perdão, mas estava tentando reescrever o próprio destino de sua família. O caminho à frente seria longo e difícil, mas uma coisa ele sabia: ele estava pronto. Eu vou fazer isso, disse ele, com uma certeza que até ele mesmo não sabia que possuía. E ali, naquela sala fria de hospital, onde a vida e a morte dançavam em um fio tênue, Carlos e Laura encontraram algo mais precioso do que qualquer herança ou riqueza: a chance de mudar o destino, a chance de corrigir os erros que assombravam suas famílias, a chance de reescrever sua história. Porque no final das contas o que realmente importava não era o que eles tinham, mas o que estavam dispostos a fazer para lutar por um futuro melhor. E aquele momento, aquela decisão, marcou o ponto de partida para uma nova vida, onde o perdão, a justiça e a verdade seriam os pilares que sustentariam tudo o que estava por vir.